Fala galera, eu sou o Léo e hoje nós vamos falar sobre o tecido muscular, que basicamente tem 4 funções. Primeiro, o movimento corporal, afinal a gente pula, corre, arremessa uma bola, dança, etc. Tudo isso depende do funcionamento dos músculos. Além disso, a postura, a sustentação do nosso corpo se dá pelos ossos, mas também pelos nossos músculos. Se você soltar um esqueleto, vai cair todos os ossos no chão. A terceira função é o movimento de órgãos, a contração cardíaca, o movimento peristáltico no sistema digestório, o diafragma para a gente respirar, a bexiga, etc. E por fim, o aquecimento corporal. Afinal, a atividade muscular gasta muito energia e a energia no nosso corpo vem na forma de ATP. E para a gente formar o ATP, libera calor no nosso corpo. É por isso que a gente treme quando tá frio. E nós temos 3 tipos de musculatura no nosso corpo. A gente tem o músculo estriado esquelético, o estriado cardíaco e o músculo liso. Em todos esses músculos acontece a contração, que é basicamente realizada por um mecanismo envolvendo 2 proteínas que são muito importantes, actina e miosina. Mas calma, que a gente vai falar delas um pouquinho mais pra frente nessa aula. Vamos começar a detalhar um pouco mais os tipos de músculo, começando pelo mais comum de todos, a carne, que é o músculo estriado esquelético. Quando você é um bife de peixe, frango, carne bovina, qualquer coisa, é sempre um músculo estriado esquelético, que recebe esse nome justamente por estar ligado a ossos através de tendões. Agora imagine o seguinte, vamos supor que você assa uma carne na panela de pressão. Quando você tira, ela está toda desfiando. Essas fibras desfiando são as células do músculo estriado esquelético. Nossa, mas então são células gigantes? Exatamente. São células cilíndricas, alongadas, multinucleadas, porque na verdade no início da formação do músculo eram várias células musculares que se fundiram para formar um celulão gigante que observamos no músculo estriado esquelético. Além disso, esses músculos possuem estrias transversais, contração voluntária, se a gente quer contrair, contrai, e também são músculos fortes. Por exemplo, o bíceps, o tríceps, o quadríceps, que é o músculo da nossa coxa, o deltoide, que é o músculo do nosso ombro, etc. Porém, esses músculos podem possuir 2 tipos de fibra. As fibras do tipo 1, ou vermelhas, ou lentas, demandam oxigênio para funcionar, por isso são aeróbias. Logo, elas possuem mais mitocôndrias, mais mioglobina, que é a proteína que tem mais afinidade para o oxigênio do que a hemoglobina, ou seja, tira o oxigênio da corrente sanguínea, e também um fluxo sanguíneo mais alto. Já as fibras de tipo 2, ou de contração rápida, também conhecidas como fibras brancas, utilizam fermentação láctica, por isso são anaeróbias, logo menos mitocôndria, menos fluxo sanguíneo e menos mioglobina. Em seguida, nós temos o músculo estriado cardíaco, que possui células anastomadas, ou seja, são essas bifurcações que a gente está vendo aí. Tem estrias, são uni ou binucleadas e não formam feixes como do músculo esquelético. Além de possuir uma contração rápida e involuntária, está presente apenas no coração. E um fato muito interessante desse tipo de músculo é o seguinte, imagina só, o meu músculo estriado esquelético, o meu bíceps, por exemplo, para eu contrair, eu vou pensar nisso, vai vir um impulso elétrico que vai ter que estimular todas as células aqui do meu bíceps para ter essa contração. No músculo estriado cardíaco, não é assim. Eles possuem uma coisa chamada discos intercalares. Ou seja, se eu estimular uma fibra do músculo estriado cardíaco, ela consegue estimular as outras fibras todas para que ocorra uma ação mais rápida e em conjunto, o que é excelente para a sincronia do movimento do coração. Ou seja, basta estimular uma única fibra e os discos intercalares passam esse sinal para todas as outras fibras do coração. Já os músculos lisos possuem células fusiformes, mononucleadas, sem estrias, com contração involuntária e lenta. Por exemplo, o intestino, a bexiga, o estômago, a parede dos vasos sanguíneos, o útero, etc. Mas agora, vamos nos concentrar no músculo estriado esquelético para ver como é a estrutura deles, porque isso é o mais importante para os exercícios de vocês. Vamos começar da parte mais externa. Existe uma camada de tecido conjuntivo que envolve o músculo todo, conhecida como epimísio. Quando a gente corta o músculo ao meio, a gente vai ver as fibras musculares, que são as células do tecido muscular, que eles estão organizados em tufos, que a gente chama de feixes ou fascículos musculares, que também são envolvidos por uma camada de tecido conjuntivo, conhecida como perimísio. Se pegarmos uma única fibra muscular dentro desse feixe, ela também é envolvida por outra camada de tecido conjuntivo, o endomísio. Mas por que tanto tecido conjuntivo? Além de unir os feixes de células, gerando contrações mais uniformes, ele também serve para evitar o atrito entre as células, já que o tecido muscular está em constante contração e relaxamento. Mas vamos focar agora na fibra muscular. As partes da célula do músculo recebem nomes específicos. Por exemplo, a membrana plasmática é o sarcolema, o retículo endoplasmático é o retículo sarcoplasmático e o citoplasma é o sarcoplasma. Esse prefixo sarco significa carne em grego, por isso que a gente vê ele constantemente. E o sarcolema faz invaginação, gerando os túbulos T. Olhando para o miócito, ou fibra muscular, vemos que são células formadas por feixes proteicos chamados de miofibrilas. Elas são divididas por faixas. Essas são as estrias do músculo, e cada pedaço desse, delimitado pelas
das estrias é conhecido como sarcômero. E cada sarcômero é uma unidade de contração. Se aproximarmos, vamos ver as famosas actina e miosina. Actina são os filamentos mais finos e que deslizam durante a contração muscular. A miosina são esses filamentos mais grossos no meio. Ao olhar no microscópio com corante, nós separamos trechos mais claros e mais escuros. A isso damos o nome de bandas. Os filamentos de miosina são mais grossos e absorvem mais corante, portanto ficam mais escuros. Chamamos essa de banda A. Onde não temos miosina e fica mais claro, chamamos de banda I. No meio da banda, a actina faz um zigue-zague, que gera uma linha na imagem microscópica, a linha Z, e é o que demarca o fim dos sarcômeros. Existe um espaço entre as moléculas de actina, que é a zona H, que vai diminuir ou até sumir durante a contração muscular. Eu sei que é difícil, tem bastante coisa. Agora, tudo isso que a gente viu é pra gente entender um processo, a contração muscular. Tudo começa no sistema nervoso central. Sai um impulso nervoso do nosso cérebro para o músculo. Na sinapse neuromuscular, que é basicamente o local de comunicação entre o neurônio e o músculo, a gente vai ver sinapses em mais detalhes na aula de tecido nervoso. Mas basicamente, na sinapse neuromuscular, sai do neurônio o neurotransmissor acetilcolina. Esse neurotransmissor desencadeia um potencial de ação que percorre a membrana, incluindo os túbulos T. Isso estimula o retículo sarcoplasmático, que libera grandes quantidades de cálcio nas nossas proteínas de contração, actina e miosina. O cálcio vai se ligar a uma proteína presente na actina, chamada de protonina. Isso vai fazer com que a actina mude de configuração, possibilitando que a miosina se ligue e arraste a actina, provocando a contração muscular. E uma coisa interessante é que o ATP entra nesse jogo aí para soltar a miosina da actina e não para unir as duas realizando a contração muscular. Ou seja, o ATP não serve para ativamente pegar a miosina, ligar na actina e fazer a contração, serve para soltar a miosina da actina. Mas é isso, galera, eu sei que é uma aula complexa, mas é um assunto extremamente interessante. Espero que tenha ajudado vocês. Eu deixo todos com um grande beijo, um abraço e eu fui!